Então vamos lá, pode lançar aí. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 10 até 4, 5. Esta mensagem eu tenho dividido ela, bem como praticamente todas as mensagens nas quintas-feiras. Então comecei na quinta-feira passada, obviamente a parte 1, dos versos 10 a 13. Hoje, o meu plano é ir do 14 ao 17 e semana que vem, se Jesus não voltar antes, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, estaremos concluindo a terceira parte, 4 de 1 a 5. Mas, para você entender que essa porção ela é um todo, né? Faço questão de lê-la sempre ao todo, para você não ler a Bíblia entrecortada, mas você entender que a construção é em cima de um texto só, e eu só vou estar fazendo algumas observações, explicações e, sobretudo, aplicações em pequenos trechos, conta-gotas, né? Porque a gente tem dificuldade de entender e, sobretudo, de viver, né? Quando eu era adolescente, eu li um livro do Juan Carlos Ortiz, chamado O Discípulo. E era um pastor argentino, não deve estar vivo, não tenho notícias mais recentes dele. Ele disse que pregou no mesmo texto durante anos na igreja. E aí os diáconos perguntaram, mas pastor, não vai pregar em outro texto? Ele falou, quando a gente começar a viver esse que eu estou pregando, aí eu mudo, né? Então, o nosso problema é isso, a gente às vezes quer novidade, não tem novidade na Bíblia, amados. Ih, estraguei a surpresa, né? Não tem novidade nenhuma, a Bíblia está aqui. Nós é que precisamos entender e aplicar ao nosso dia a dia aquilo que já está aqui. Só que a gente é lerdo pra caramba, né? A gente é lento para aprender. Mas vamos lá. Tu, porém, né? Olha que resposta. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Paulo dizendo para Timóteo, né? Timóteo, olha para mim. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Na quinta passada eu expus isso. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Nós podemos dizer, né, quantas pandemias já aconteceram no mundo, e o Senhor tem livrado a sua igreja. Não é? Delas o Senhor nos tem livrado. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo, se segura na cadeira, em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista
e cumpre o teu ministério. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. A grande ideia desta passagem é: Deus deixou em sua palavra instruções claras de como devemos nos portar neste mundo. Amados, mais do que nunca, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Eu não sou radical nesse sentido, mas eu acredito, amados, de que muitos dos nossos irmãos e irmãs, e talvez você que está aqui nesta noite, está dentre estes, tem ouvido demais as notícias, principalmente essas teorias conspiratórias, esses artigos aí de pseudo-especialistas, e isso está causando pavor nas pessoas, amados. E nós temos encontrado crentes se perdendo, porque não têm confiado na palavra. Mas é verdade que mesmo você prestando atenção na palavra, e na quinta passada, João, o primeiro ponto foi qual, João? Timóteo, me observe. Mesmo você observando homens de Deus do passado como Paulo, mesmo você entendendo que viver a vida cristã autêntica e piedosa confere perseguição, e um detalhe, amados e amadas, versículo 12 vai dizer de que todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Não precisa nem viver, basta querer. Há um preço a ser pago, amados. Hoje na rua eu encontrei uma das figuras populares no mundo evangélico, em Angra dos Reis, mais interessantes. Alguns aqui congregaram com ele lá na primeira igreja, tenho certeza. Irmão Sérgio. Ele conserta geladeiras e tudo mais. Ele é conhecido por vários bordões, engraçadíssimos até, não é? Some não, hein? Esse é um deles, não é? Toda vez, irmão João Batista, irmão Sérgio me encontra, ele grita de onde ele estiver. Não é assim, chamando a minha atenção, né? Ele grita de... Hoje eu estava ali perto do fórum, ele, do teatro, ele estava do outro lado. Pastor Ezequias! Eu falei, e agora? Ele atravessa a rua como um leão, pega na minha... Me cumprimenta, sem soquinho, não. No convite, me cumprimenta. E diz sempre a mesma coisa. Eu já disse próximo da Débora, hoje repetiu. Só sabia que eu oro pelo Senhor todos os dias. Eu oro pelo pastor Durvalino, que é o meu pastor, hoje ele está na Assembleia de Deus Madureira, lá na Verome. Pastor Durvalino, pastor Edson, pastor Alcibaía, pastor Ezequias. Eu oro pelo Senhor, pela sua congregação, pela sua família. Oro pelo pastor Robson, ele ama o pastor Robson, né? Quem conhece sabe que ele ama o pastor Robson, Lara, pelo pastor Robson. E aí, depois desse preâmbulo todo, ele disse assim, pastor Ezequias, e eu sofro por conta disso, porque quem se levanta para interceder, sempre sofre. Falei, tá aí, me deu a dica para a mensagem. Todos os que querem viver uma vida piedosa, amados, sofrem perseguições. E a palavra no original para perseguição no grego é pôr em fuga, né? É fuga mesmo. Não é aquela perseguiçãozinha gospel, aquela perseguição flamejante mesmo. Então, se você quer vida boa, você tem que ser mau e impostor. Só que mesmo assim, depois de um tempo, diz o texto, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então você não tem outra escolha a não ser se converter mesmo. Mas a porção de hoje, amados, vai João Marcos, é Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, fique firme. Timóteo,
permanece. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo diz assim: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. A Nova Almeida atualizada. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. O que nós estamos precisando hoje em dia, amados, mais do que nunca, é de crentes, homens e mulheres convictos do que creem. Permaneça naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado. Permaneça naquilo que você aprendeu e que você acredita. Aí uma pergunta que não quer calar. Você aprendeu? Primeira. Segundo, você acredita que é verdade aquilo que você aprendeu? Porque tem isso também. Tem gente que aprende hoje, amados, e amanhã está fazendo o contrário. Por quê? Porque não fica firme, não permanece. Amados, não é filosofia de para-choque de caminhão, não. Mas mais importante do que chegar ao topo é permanecer lá. Aprender, permanecer naquilo que aprendeu e acreditar firmemente naquilo, sabendo de quem você aprendeu. E aí Paulo apela, amados. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que Paulo usou de um argumento. Você sabe de quem que você aprendeu, Timóteo? Apelou, né? Por que apelou? Porque olha o versículo 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. De quem, amados e amadas, Timóteo recebeu o seu legado de piedade e de conhecimento da palavra? De quem? Vá lá no capítulo 1, versículo 5, ainda de 2 Timóteo. Também recorda a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós precisamos, amados e amadas, permanecer naquilo que aprendemos, não apenas porque aquilo que aprendemos enquanto conteúdo é verdadeiro, mas sobretudo pelo fato desse conteúdo ter sido ministrado por pessoas que nos são preciosas. E aí eu vou apelar sim para você que é filho de crente, que é neto de crente, que de alguma forma, amado e amada, deveria estar mais firme. Essa pandemia poderia ter derrubado muito crente novo, muito crente sem raiz. Mas, amado e amada, por Deus, tanto crente cascudo, crente de terceira, de quarta geração, abandonando a fé, amados. Falando nisso, abrindo parênteses, oremos pelo irmão Israel Viana. Teve uma isquemia cerebral essa semana, está fazendo seus exames. Mas alguns dos seus filhos estão aqui, poucos em relação ao que poderia estar, passando por apertos, e vez por outra aparece uma neta e alguém da família. E tem um neto que é membro aqui, e bisneto também. Né? E essa é a fala de Paulo. Nós precisamos, amados, e a minha palavra vai aos pais aqui, transformar os nossos lares em laboratórios de fé. Laboratórios de fé. Ah, pastor, mas você não conhece meu filho, minha filha, cabeça dura, não presta atenção em nada. Não, presta sim. Quer ver uma curiosidade do original? Tem gente aqui que gosta. Desde a infância sabes as sagradas letras. A palavra no grego para infância aqui é recém-nascido. É tenra infância. É a idade que mama. Por isso que João Calvino vai
enfeitar o pavão ao dizer que junto com o leite materno, a mãe de Timóteo, a Eunice, lhe dava também piedade. Alimentava Timóteo de piedade. Por quê? Porque Eunice recebeu de Lloyd. Lloyd passou para Eunice, Eunice passou para Timóteo. E o pai de Timóteo nem crente era. Ele era grego, alguém, quem sabe, politeísta, como os gregos. Mas, como menino, ele foi encaminhado pelo testemunho da vovó Lloyd e da mamãe Eunice. Em outras palavras, amados, não deixa de falar. Temos mães aqui. Não desistam dos seus filhos. Não desistam de suas filhas. Eu dei essa palavra de que às vezes, amados e amadas, nós temos assim, desistido demais. Você não quer vir na igreja? Ah, então não vai. Se é para ir assim, é melhor não ir. É para vir, amados, que venha e durma aqui. Venha. Uma hora a palavra de Deus chega no coração. Ele acorda meio aqui no avivamento. Agora, não é só o culto na igreja. Tem que ter culto doméstico. Tem que ter o discipulado familiar. Rapidamente, que eu não vou ter tempo de destrinchar isso daqui. O discipulado familiar, eu vou chamar de discipulado familiar, não de culto doméstico, que envolve. O culto doméstico faz parte do discipulado familiar, mas não é só fazer culto. O discipulado é um dia a dia. É você usar as circunstâncias para ensinar. Você precisa, amados, doutrinar os seus filhos. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra. Não, doutrinação é coisa ou de comunista, quem não gosta, ou é militar. Não, gente, a palavra doutrinação, eu estou usando no sentido neutro. Esquece ideologia. Eu estou dizendo o seguinte, você não pode deixar os seus filhos abertos para qualquer investigação espiritual. Você precisa encaminhar os seus filhos no caminho da verdade. Essa história de que, Roberto, eu vou deixar os meus filhos se descobrirem no mundo. Ele vai para Sheshnoye, vai para o Wicca, vai para, sabe o que é o Wicca? É bruxaria pesada. Vai para o ocultismo, vai para o hinduísmo, daqui a pouco ele vai querer usar uma tatuagem, daqui a pouco ele vai estar curtindo magia negra, sem você perceber, hein? Por quê? Porque os pais hoje, tem alguns pais que falam o seguinte, não, tem que deixar os filhos descobrirem a verdade por si mesmos. O diabo gosta disso, amados. Filho, amados, João Batista, filho é flecha, Salmo 127, flechas na mão de um guerreiro, flecha você tem que apontar, flecha você tem que direcionar. Filho, você tem que dar um caminho. E é desde pequeno. É desde pequenininho. Um dia uma mãe com um filho já no colo perguntou, quando que eu devo começar a orar para abençoar meu filho? O pastor falou, você já está perdendo tempo há muito tempo. Outra coisa. Ensinando a palavra de Deus para os seus filhos, vocês não vão criar crianças populares. Claro que o objetivo não é criar filhos que sejam irritantes, chatos de galocha. Mas, amados, aquilo que nós cremos como cristãos é ofensivo ao mundo. Então os nossos filhos também vão ser impopulares. Vai ter amiguinho que não vai querer estar com seu filho. Vai ter amiguinha que não vai querer estar com a sua filha, por conta dos nossos valores. Então, pastor, mas eu não quero criar o meu filho numa redoma para ele ser uma pessoa estranha.
seu filho, em sendo cristão, já é um estranho. Porque nós não somos deste mundo, amados. Não adianta. Não adianta a gente pensar, amados, que a gente vai estar realmente criando filhos dóceis para não dar vergonha para a gente, né? Tem pai e mãe que cria filho para eles não façam vergonha, né? Não, não, amados. Nós criamos filhos para que eles sejam exemplos, expressões da graça de Deus neste mundo tão caótico. E eles vão ser estranhos. E eles, vez por outra, vão ser impopulares. Hoje, num dos testemunhos aqui sobre a Ana Carolina, tanto a amiga quanto o namorado falou, ela dava bronca na gente. Algum papel de liderança ela exercia. Nós precisamos, amados, entender isso. Uma outra coisa, criar filhos, amados, nas Escrituras, não irá nos tornar pais admirados. Nós não podemos criar uma criança para se tornar um modelo de perfeição para a admiração dos homens e orgulho dos pais. Nós queremos moldar os nossos filhos, se segura na cadeira, a imagem de Cristo e não a imagem do papai e da mamãe. Tem que ser a imagem de Cristo. Por isso, que vez por outra nós precisamos entender que uma criação baseada nas Escrituras tem a ver com disciplina. Diz o versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, leia aqui, meu filho e minha filha, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Nós estamos preparando os nossos filhos, amados e amadas, para a vida. Nós não vamos estar com eles sempre. Uma hora ele vai para a faculdade. Tem gente que fala, pastor, o que o senhor acha da educação domiciliar ou a homeschool? Eu falo, olha, é limitada nesse sentido. Uma hora ele vai ter que lidar com o mundo. E não é a faculdade que dizia o jovem crente, amados. A faculdade apenas revela o coração de um jovem já desviado. Esse texto, amados, tem tudo a ver com família. A gente às vezes pega 2 Timóteo 3,16 e 17 e a gente faz elaborações teológicas, eu vou citar algumas coisinhas aqui, mas essa ideia de toda a Escritura é divinamente inspirada, diz respeito ao contexto, que é justamente permanecer firme naquilo que a gente tem aprendido e acreditar naquilo que a gente aprende como verdade. A partir da nossa influência familiar, quem tem o privilégio de ser criado em lar evangélico, ou daquele que aprende depois de algum tempo, e que tem a oportunidade de passar essa informação para os seus filhos. O primeiro lugar que a gente aprende a Bíblia, amados, não é a igreja, é a família. É a família. Nessa pandemia a gente viu isso. Ah, pastor, tem que voltar logo o culto infantil. Faz o culto em casa. A gente ajuda, dá suporte, amados. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é divinamente inspirada e toda a Escritura. Como diziam os reformadores, não basta o sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade de fé e conduta, mas toda a Escritura é. Por quê? Porque Deus está interessado em todo homem, em toda a verdade. Paulo disse aos pastores reunidos em Mileto, lá em Éfeso, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Amados e amadas, nós estamos diante de um livro santo. A Bíblia é inspirada por Deus.
Os homens não foram inspirados. O texto é inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada. Os homens eram homens comuns, que se utilizaram de suas características humanas, os seus estilos pessoais, as suas histórias. A Bíblia não esconde pecado de homem algum. O único ser humano que passou nesta terra e não foi encontrado nenhum pecado sobre ele foi Jesus. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Agora a Bíblia não esconde, amados. Abraão, o pai da fé, a Bíblia conta os podres dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus conta os podres dele. Se falasse da sua história, eu só ia ter podre, mas de todo modo ia contar também os seus podres. Porque, amados, a Bíblia não é um livro de homens perfeitos. A Bíblia é um homem que conta a história de homens que foram aperfeiçoados por Deus. A Bíblia é um livro de Deus. A Bíblia é a história de Deus. Não é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. O pai conta uma história da Bíblia. É uma história, é a história de Deus. De Deus. Quem gosta de teologia vai ficar chateado porque eu não vou falar detalhes, mas a inspiração da Bíblia é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Tá? Só citar. É plenária porque tudo que está na Bíblia, tudo que foi registrado é vontade de Deus. Então, toda a palavra é inspirada. Ela é dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Tá? Eles escreveram de acordo com as suas experiências, pesquisas. Lucas, por exemplo, que é o evangelho que eu vou expor depois de Tiago, Lucas vai dizer que ele pesquisou acuradamente acerca de Jesus. Então ele trabalhou. Terceiro, ela é verbal, porque Deus se revelou por palavras. Então cada palavra que está no texto bíblico, ela é inspirada. Então, Deus, poderia ter outra palavra? Não, tinha que ser essa mesmo. Tá? E ela é sobrenatural, porque a Bíblia é um livro de Deus. Ela foi originada em Deus, mediante a ação do Espírito Santo. E ela é inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, isto é, seja apto para viver e pleno preparo para realizar toda boa obra. E toda boa obra compreende, amados, toda boa obra espiritual. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, traduziu assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia é assim, amados. A Bíblia é para você saber viver. Se é preciso saber viver, como diria um cantor popular, é preciso saber viver a partir da palavra. Só a palavra de Deus lhe dá capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. É interessante que é toda boa obra. Deus quer que você realize boa obra. Boa obra. João, duas aplicações que eu gostaria de fazer aqui nesse contexto. O D, a letra D e a letra E. Tá comigo, João? Tá, né? Assuma o compromisso de fazer do seu lar um centro de formação de homens e mulheres de Deus. Eu coloquei laboratório da fé, né? Mas centro de formação de homens e mulheres de Deus. A principal herança para seus filhos não deve ser em bens terrenos, mas em valores eternos. Para com isso, eu vou deixar para o meu filho terreno, vou deixar para o meu filho uma casa. Para com isso. Para com isso. Você tem que deixar um caráter. Você tem que deixar um exemplo. Você tem que deixar valores eternos, valores espirituais. E por fim, tenha o mais alto conceito possível da Bíblia.
Não a tem apenas como uma enciclopédia sobre assuntos diversos. Ela é a história da minha e da sua redenção. Redenção. E aqui eu pego carona com Paul Tripp, que vai dizer o seguinte: é dessa maneira que a Bíblia difere de uma enciclopédia. Conhece enciclopédia? Quantos aqui tem enciclopédia em casa? Hoje não tem, né? A Barça. Você tem a Barça, Will? Nunca teve, né? Já teve? Ah, tá, não tem mais não. Mas tem enciclopédia. Hoje tem tudo na internet. Hoje tem tudo na internet. A Bíblia não é uma enciclopédia. Quando você usa uma enciclopédia, você não precisa ler outros artigos para entender aquilo que você está lendo no momento. Porque um artigo não tem ligação com o outro. Você pega ali um verbete, você estuda ali e pronto. Não há temas que se sobrepõem. Agora, olhe para mim. Entretanto, na Bíblia, cada passagem, Natália, é dependente do todo. A Bíblia toda é unida por temas interdependentes, que passam por todas as passagens como barras de ferro que reforçam o concreto. Aí João Batista entende disso. Se eu lidar com a Bíblia de maneira tópica, apenas o seguinte, deixa eu ver na Bíblia o que fala sobre a criação do mundo. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro de fé. Ela diz aquilo acerca da criação que diz respeito ao todo da Escritura. Deus criou o mundo para que o homem habitasse, trabalhasse, exercesse o seu domínio como corregente de Deus, como imagem e semelhança de Deus, como representante de Deus na terra, e isso aponta para... Aí eu poderia estar falando da Bíblia toda agora, só a partir disso. Temas que são interdependentes. Se eu lidar com a Bíblia de maneira tópica, eu perderei os temas mais amplos, que estão entranhados em todas as outras coisas que Deus quer dizer a mim. Esses temas me dão um senso de identidade, propósito e direção, que vai alterar fundamentalmente a maneira como penso, desejo, falo e ajo. Elas irão à raiz do meu problema, produzindo uma mudança que permanecerá. Por isso, queridão, queridona, para terminar, você não pode buscar na Bíblia algo que seja confortável para você. Porque a Bíblia não se propõe a isso. Um teólogo chamado Thomas Merton disse: não há nada de confortável na Bíblia, até que nós conseguimos fazê-lo confortável para nós mesmos. Daí então, talvez estejamos confortáveis demais com ela. Cuidado, atenção, para você não pensar que já conhece a Bíblia só porque você nunca teve problemas ou desconfortos com ela. Porque se você lê a Bíblia e não se sente desconfortável, e não se sente confrontado para mudar alguma coisa, você está lendo a Bíblia errado. Você está lendo a Bíblia errada. A leitura da Bíblia, amados, tem que ser uma... Como diria D.L. Moody, eu termino com essa frase. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Não tem como. E como diria Spurgeon, Deus não deixa os seus eleitos pecarem com sucesso. Não adianta. Se você é de Deus e lê a Bíblia, nem pecar você serve. Porque você não consegue. Porque ela lhe prepara para toda boa obra. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa chamada de atenção na igreja. Para a gente transformar o nosso lar em um centro de formação de homens e mulheres de Deus, um laboratório da fé. E também ler a Bíblia como uma grande história, e não como uma enciclopédia para assuntos diversos.
Faça isso, ó Pai. E chama o teu povo para levar a Bíblia a sério, para vencer o medo, o temor, o desespero, o isolamento, para vir à tua casa, para se reunir, para visitarmos uns aos outros, moderadamente, mas visitarmos, estudarmos a Bíblia, voltarmos aos nossos discipulados. Meu Deus, o mundo está aí, e nós temos a palavra da verdade. Cremos e acreditamos no que cremos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus dê uma boa semana, restante de semana, final de semana a todos. E vamos estar juntos, amados. Não deixa a peteca cair não, tá ok? Coloca Jesus na frente e vamos andar.